às vezes parece que a gente anda um pouquinho para trás, né? Tá vendo esses traços aqui, ó, sem consistência, esse traço sem consistência. Aqui essa barba, ela até era para ficar meio sem consistência assim, então tudo certo. Mas essas partes aqui dentro não, tá? Então isso aqui era para ficar bem bonitinho e não ficou. Ó, traço bem tremido, bem zoado. Mas como eu falo, como esse trabalho aqui ele é um desenho que ele não é geométrico, por exemplo, tá? Dá para ter algumas bagunças. Por exemplo, aqui, ó, nesse osso zigomático, graças ao Cyber, olha aqui, ele ficou um pontudo aqui, como se a barba tivesse meio que por cima, alguma coisa do tipo. Eu não acho que ficou legal isso aqui. Nessa partezinha aqui a gente tem um traço duplicado. A gente tem vários traços duplicados aqui, na verdade, e isso na cicatrização fica muito ruim mesmo, tá? Fica bem feio. Aqui também teve um problema de colagem do decalque, vocês podem ver que ele tá torto, tá? Ele tá envergado aqui, tá? Isso não é só pela foto em si, eu lembro que essa tatuagem ela ficou torta assim mesmo, tá? E os traços são bem primitivos, assim, cara. Dá pra ver que é o traço aqui, ó, e essa sombra ela poderia ficar bem bonita, ela poderia ficar bem da hora. Esse trabalho fazendo hoje eu teria feito ele bem legal, né? Mas dá pra ver que ficou bem zoadinho, assim. Mas é uma tatuagem que quando a gente olha de longe, a gente diz, ah, beleza, até passa, né? Então, mas aqui eu lembro que eu ainda tava com essa máquina bem ruim e teve um momento que eu troquei a máquina e ficou bem bom. Galera, esse aqui foi um desenho também que eu peguei, todos esses desenhos eu criei, tá? Eu peguei, a galera tudo pegava da internet, a galera escolhia e eu copiava o desenho que a galera escolheu, né? Cara, isso aqui, ó, horrível. Eu até cobrei R$ 50 dessa menina pra fazer a tatuagem, ela nunca me pagou e ela fez certo, tá? Porque ficou uma merda. O desenho era bem bonito, a ideia era bem bacana, os traços eles são bem bagunçados, assim, isso facilita pra gente no início, tá? Mas, cara, isso aqui cicatrizado fica horrível. Esse olho aqui deve ter ficado uma bagunça, sem definição nenhuma. E a gente precisa, na tatuagem, ter definição, tá? Como é que a gente vai ter definição? Com traços sólidos, consistentes e com uma diferença de espaço negativo. Então, o que seria espaço negativo? Aqui a gente tem pigmento, aqui a gente não tem. Nessa parte aqui eu não tenho espaço negativo, a gente tem um pigmento tudo bagunçado, e aí quando esse pigmento ele dá uma expandida, fica uma mancha aqui, tá? Mesma coisa nesses pontinhos aqui, nesses pontos da tatuagem, no caso, nessas áreas da tatuagem, né? Essa florzinha deve irreconhecível hoje, provavelmente, isso aqui também. Esse traço aqui, ó, falhado aqui, falhou bastante. Então, são vários probleminhas aqui que a gente percebe, tá? Mas também essa tatuagem era na coxa, então a coxa muitas vezes, vocês estão vendo como a pele tá envergada aqui, ela tá levantada, né? A coxa muitas vezes ela não pega o pigmento tão bem, tá? Então, aqui vocês podem ver, conforme vai indo para dentro da coxa, ficou bem vermelho, e isso machucou bastante aqui. Isso aqui, a cicatrização deve ter ficado bem ruim, tá? É um trabalho que eu não deveria ter feito? Eu acho que não, eu acho que esse trabalho eu deveria ter feito, tá? Eu acho que foi um trabalho bom de fazer, principalmente pelos traços serem bem bagunçados mesmo, e isso permite que eu conseguisse focar mais na pigmentação do que no traço ser retinho, certinho e tal, sabe? Mas a cicatrização dessa tatuagem deve ter ficado bem ruim. Vamos lá. De novo, tá? Pigmentação sólida, legal, show de bola, tá? É uma coisa boa da gente fazer no começo, porque ficou a melhor parte da tatuagem, ó, e ficou um yin yang bem limpo, tá? Agora, cara, olha esses traços aqui. Todos eles estão estourados, todos, tá? Isso aqui é uma mancha preta, era mais fácil pegar e pintar tudo, tá? As orelhas, puta, cara, estouradas. Olha essa região aqui do rosto. Mega estourado isso aqui, cara. Muito estourado. E aí, o rosto ficou uma bagunça. Bom, não ficou bom no ato de fazer, tá? No ato. E vocês estão vendo que a pessoa tá em cima do colchão aqui. Totalmente anti-higiênico. Mas vamos lá. Fora esses traços estourados aqui, esses erros bem... Ó, traço estourado demais, estourado, daí aqui tá falhado, aqui tá estouradaço, muito estourado. Vamos lá. Fora esses erros assim, tá? Isso aqui é um trabalho que deveria ser feito assim, ó. Até poderia ter traços grossos por fora do Buda aqui, tá? Os traços de dentro, eles deveriam ser finos com um rasteladinho. Acho que poderia ficar bem legal com rasteladinho. E aqui, ó, a gente não precisava ter traço grosso. A gente poderia ter os braços mais fininhos. E aí vim trabalhando aqui, ó, e menos traços. Esses macarrão aqui, esses miojos que ficaram aqui, eles tinham que ser menos, tá? Muito menos. Então, nesses casos assim, menos é mais. E aí eles virem
E, tipo assim, ó, quantas raízes tem aqui? 1, 2, 3. Beleza, a gente podia ter 3 traços vindo daqui, ó. 1, 2, opa, 2. E esse terceiro jogando mais aqui. Pronto, 3 traços aqui ficaria perfeito. Não precisava todos esses macarrão aqui subindo. Essa parte aqui até que ficou legal. Uma parte falhada aqui e tal. Outra parte falhada. Várias partes estouradas e tal. Mas, enfim, um outro trabalho que vocês vão perceber vários erros assim quando a galera está iniciando. E uma coisa que acontecia muito aqui era o seguinte, a falta de eu perceber os meus erros. Então, eu não sabia onde eu estava errando e o que eu precisava melhorar. Então, por isso, eu acabava repetindo muitos erros. E, às vezes, eu acabava andando para trás na tatuagem. Então, por exemplo, como é que eu consegui traços melhores aqui do que nessa tatuagem que foi feita depois de um tempo? Porque eu não estava percebendo que o meu erro ele estava na consistência do traço. Então, eu continuava traçando, sem perceber que eu precisava ter mais consistência de traço. E isso foi uma coisa que me atrasou bastante na tatuagem. Bora para mais uma aqui, a gente não tem mais tantas aqui, tá? Cara, isso aqui eu ainda tô com a máquina maldita lá, tá? O que eu falo para vocês daqui, certo? Essa tatuagem poderia ter dado muito bom. Poderia ter dado muito bom, como tatuagem de iniciante, né? Essa aqui, se eu não me engano, eu cobrei 50 ou 80 reais, uma coisa do tipo. Isso há 7 anos atrás, né? 6 anos atrás, eu acho. O que acontece nessa tatuagem aqui, cara? Eu não devia ter carregado tanto na sombra. Eu devia ter usado um sume. Eu devia ter usado uma diluição nessa sombra. Por quê? Essa parte eu até concordo, bem pertinho das penas, eu até concordo que devia ser um preto bem escuro, tá? Isso aqui tá com filtro de Instagram, nunca façam isso, tá? Eu acho bem legal essa ideia de deixar um escuro bem escuro aqui. Mas pra cá não podia ficar tão escuro, porque quando a gente olha de longe essa tatuagem, a gente só vê uma mancha. E essa tatuagem cicatrizada é certeza que isso aqui é só uma mancha, porque os detalhes onde a gente teria, por exemplo, aqui ó, nos pés, não ficou. Talvez o rosto tenha ficado um pouquinho legal, mas isso aqui tá parecendo aquele galo o rosto tá parecendo aquele galo da galocura, sabe? Aquele galinho brabo, não sei o quê. Acho que é da galocura. E aí é um erro comum que a gente faz, cara, porque olha só, a pena ela tem as texturas, mas as texturas a gente matou com essa sombra, tá? Essas penas de cima aqui também ficou meio que esse pretinho aqui fica meio que daqueles oriental, assim, né? Coisa do tipo. Mas praticamente a gente matou a textura do desenho inteiro, das penas inteiras do desenho, e a gente acabou com o desenho carregando demais na sombra, tá? Então isso é uma coisa que vocês podem prestar bastante atenção quando vocês estiverem começando na tatu, tá? Escrita. Vamos lá, por que a gente não começa com escrita? Essa aqui já devia ter umas 20, 25 tatuagens, tá? E é uma tatuagem que a princípio tu olha e diz, beleza, tá boa, ela tá ok. E ela não tá, cara, porque, ó, fora esses tremidinhos, tá? Coisa bem pequena, eu entendo, tá? Aqui, cara, e eu vou ser chato aqui, tá? Ó, aqui, ó, junção dos traços, tem que juntar os traços nessas escritas, tá? Ó, tem que juntar direitinho os traços, tá? Não pode ficar esse bico aqui, por exemplo, tá? Diferente desse, olha só, tem que ter padrão, tá? Aí tu diz assim, não, Nicolas, mas essa aí ficou aceitável, tudo bem. Não tá tudo bem. Porque quando a gente tem uma escrita assim, de uma fonte, ela precisa estar perfeita. E por isso que não dá pra gente fazer letras. Porque isso aqui a gente percebe que não está bom. A gente percebe com o tempo, principalmente. Isso aqui a gente percebe nitidamente que tá ruim. Não é uma tatuagem que eu posso dizer assim, ó, cara, olha, essa minha escrita é foda, ficou bom. Essa escrita tá bonita. Eu sou foda na escrita. Não dá, não tem como, porque tá ruim. Tá ruim de várias formas, tá? Uma parte aqui que passou do traço, a padronização desses traços mais finos tá muito ruim, muito ruim. Não tem uma... Olha esse traço que ele tá... Ele tá fazendo uma voltinha, parece que tá num tobogã aqui. Traço tremido, falta de padronização. Então, são várias coisas assim, tá? Eu acho que hoje eu conseguiria fazer essa tatuagem bem feitinha. Eu acho, tá? Mas não tenho muita certeza ainda. Porque realmente é bem difícil, tá? Opa. E aí a gente vai para nossa próxima.
Cara, essa tatuagem eu vou explicar para vocês. Essa tatuagem é na minha cunhada, tá? Foi a primeira vez que eu fiz sombra na pele humana, assim, consciente, porque nessa aqui eu não estava consciente, tá? Foi a primeira vez que eu fiz uma sombra consciente e o resultado ficou muito melhor do que eu esperava. A foto ela não traduz tão bem, mas eu lembro que olhando ao vivo ela assim, ela tava muito bonita, sabe? Tava bem bonita de olhar, tava tipo assim, caraca, ficou bonita. E principalmente porque essa sombra, depois de cicatrizada, ela deve ter ficado muito boa, muito bonita, tá? Ela deve ter ficado bonita. Ainda vejo alguns erros de traço, mas basicamente eles ficaram bons, os traços ficaram bons, tá? Nessa parte aqui onde tem repetição de traço, eles ficaram bem aquém, assim, mas beleza, passa tranquilo, tá? Acho que aqui eu errei um pontinho, mas fora isso, cara, eu acho que ficou bom. Eu só diria para suavizar mais essas sombras, de repente usar um outro tom bem suavezinho só para suavizar mais essas sombras, para não ficar essa sombra dura aqui, sabe? Mas fora isso, cara, foi uma tatuagem que ficou bacana, tá? Ficou bem legal. Faria, lógico que hoje eu faria ela muito melhor, mas é uma tatuagem que eu recomendaria pra galera iniciar, porque, ó, eu errei na tatuagem, não fiz ela da melhor forma, e ficou uma tatuagem ok, ficou uma tatuagem que dá para aceitar para quem tá iniciando. Vamos lá, então a gente vai para essa tatuagem aí. Eu acho que aí eu já tinha feito mais de 30 tatuagens, tá? Bom, bora lá. Também não é um desenho meu, é um desenho que a pessoa já veio com o desenho pronto, né? E, cara, de parabéns pelo trampo. Eu, no caso, me parabenizo pelo trampo, porque esse traço grosso por fora, com o desenho bem fininho por dentro, os traços bem fininhos por dentro, isso ficou muito bacana, ficou muito legal. E eu não tenho praticamente nada a falar em relação do trabalho, em relação aos traços, tá? Por mais que possa criticar bastante coisa, assim, não, eu acho que tá bom. Eu acho que tá muito bom, principalmente para um iniciante, tá? Eu só diria, a longo prazo, o que acontece nessa tatuagem e por que eu trouxe ela aqui para mostrar para vocês. Porque isso aqui virá uma mancha com o tempo, tá? Olha só a dedicação que eu tive aqui, ó, de tracinho por tracinho aqui, foi feito bem direitinho, ó, um por um, tá? E isso vocês têm que fazer, ter essa paciência. Porém, isso aqui vai ficar uma bagunça, vai ficar só uma mancha preta com o tempo, né? Ficou, no caso, né? Então, tá aí, ó, uma tatuagem bonita, bem feita, mas que, cara, é um erro de iniciante colocar esses detalhes, tá? De repente a gente poderia colocar aqui só uns raminhos e algumas folhinhas, alguma coisa do tipo, porque isso aqui fica manchado, mas o resto por dentro vai durar bem, vai ficar tranquilo. E o que daria para fazer também seria colocar uma sombra, tá? De dentro para fora, assim. Desculpa. Da linha para dentro do desenho, tá? Então, da linha para dentro, assim, poderia colocar uma sombra e ia dar uma avivada na tatuagem, fica bem bonita. Essa tatuagem aqui, ó, cara, é no meu cunhado também, tá? Não tenho muito o que reclamar. Eu sei que teve alguns pontos. Eu lembro que aqui embaixo esse traço ficou estourado, alguns errinhos aqui, alguns outros errinhos aqui, esse aqui que ficou falhado e tal. Mas eu trouxe essa tatuagem, o pontilismo aqui acho que ficou legal, ficou uma sombrinha bem bacana. Mas eu trouxe essa tatuagem aqui para falar sobre um erro de iniciante, tá? O que aconteceu nesse erro? Eu quero ver nessa tatuagem. Eu quero ver se vocês conseguem perceber o que aconteceu de errado nessa tatuagem, o que pode ter errado na questão de composição dela, tá? Já digo que é na questão de composição. Isso aqui foi colado o decalque de uma forma errada. Já expliquei para vocês, vou explicar de novo, tá? De novo. Quando a gente cola o decalque, a pessoa tem que estar na posição mais natural possível. O que aconteceu aqui? O círculo virou um ovo. E o círculo virar um ovo fica muito ruim, fica muito feio. O posicionamento da tatuagem tá ruim, o tamanho da tatuagem tá ruim, esses estourados aqui estão ruins, esses tracinhos fininhos que vão virar uma bagunça com o tempo também não funcionam tanto, mas o maior problema não é esse. O maior problema é isso aqui, ó. Falando maior problema como iniciante, tá? Como um erro grosseiro de quem tá iniciando. Olha aqui. Isso aqui, cara, é tão comum a gente errar dessa forma. Tão comum. Ó, o Ricardo perguntou, traço estourado? Também, tem bastante traço estourado. Shadow, não acho que falta simetria, acho que o espaço ficou mal aproveitado. Então, o que aconteceu aqui, galera, foi isso, tá? Eu vou explicar para vocês, vou mostrar de novo. Eu tenho aqui uma mandala, certo?
Vocês estão vendo essa mandala, né? Ela tá circular, certo? Então é uma mandala circular, tá? Agora eu vou ficar de frente. Aqui, ó. Posição normal, tá? Agora eu tô na posição normal, certo? Vocês estão vendo que essa mandala, ela tá ovalada? Aqui, ó, daqui pra cá, dá pra ver. Que ela tá ovalada, como se ela tivesse assim, tá? Ela não tá mais circular, ó. Agora, aqui eu tô reto, tá? Agora eu tô reto. Vocês estão vendo que ela tá ovalada? E assim é o correto dela, ó. Assim, tá? Porque eu colei ela assim. E depois, quando eu fico reto, ó. Quando eu fico reto, aqui dá pra ver direitinho, ó. Quando eu fico reto, ó, olha aqui. Ela tá esticada, tá? Então, eu colei o decalque assim e ela fica assim, natural. Assim é o reto, tá? Isso aqui acontece muito quando a gente está fazendo tatuagem no começo. A gente cola o decalque, nesse caso, como é que eu colei o decalque nele? Eu colei ele com o braço assim, ó, entendeu? Eu colei ele com o braço assim, que daí quando baixou, ó, o círculo tava assim, tá? Deixa eu mostrar pra vocês assim. O círculo tava assim, quando ele baixou, o traço esticou. E aí o círculo ficou esticado ali, ó, deixa eu botar de novo. O círculo ficou esticado, o círculo ficou coisado assim. Então, o que acontece? Isso é um erro bem comum da gente quando está iniciando, tá? A gente cola o decalque de uma forma... Eu colei com o braço assim, e aí quando ele ficou com o braço normal, a tatuagem ficou esticada. Então, sempre, sempre, sempre. Ah, mas Nicolas, o decalque é na panturrilha. Eu faço com a pessoa deitada? Cara, tu até pode fazer com a pessoa deitada, mas ela não pode estar com o pé esticado assim. Ela tem que estar com o pé retinho para fora da maca, tá? Mas o ideal é tu colocar com a pessoa em pé. Deixa a pessoa em pé, tudo certinho. Ah, mas e na costela? Eu vou mostrar para vocês aqui de novo, tá? Na costela, como é que eu colo na costela? Ó, vamos lá. Deixa eu botar esse lado aqui, que a costela aqui tá limpa. Ó, na costela eu nunca vou colar o decalque com a pessoa assim, ó. Tá vendo? Ou com a pessoa de lado assim, tá? Nunca vou colar assim, ó. A pessoa tem que estar normal, certo? Com o braço baixo. No máximo que ela vai fazer é botar o braço um pouco para frente ou um pouco para trás, mas manter isso aqui, ó. Vamos supor que... Deixa eu tentar mostrar para vocês. Vamos supor que a gente tem uma linha aqui, tá? Essa linha ela tem que estar reta aqui, ó. Assim, tá? Essa linha ela tem que estar reta aqui, tá? Essa linha ela não pode mudar conforme a gente cola. Porque se eu colar o decalque assim, ó, essa linha ela vai estar assim, tá? Eu podia até fazer uma linha, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Essa caneta vermelha eu acho que não vai pegar. Vamos ver essa aqui. Essa preta. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, pronto. Tá. Eu consegui fazer uma linha, tá? Vocês estão vendo essa linha aqui? Ó. Cada vez que eu colo o decalque... Olha aqui como muda. Tá vendo? Ó. Se eu colar o decalque levantado, olha o tamanho que tá a linha. Daqui até aqui. Quando eu baixo o braço... Deitado não, né? Levantado o braço. Quando eu baixo o braço, olha o tamanho que fica o decalque. A nossa linha, por exemplo, tá? Então, deixa eu botar aqui, ó. Por exemplo, o tamanho da caneta, né? Que é daqui... Aqui, mais ou menos, tá? O tamanho da caneta, tá? Quando eu levanto o braço, olha lá. Tá vendo? Aí eu levantei o braço, a tatuagem ficou esticada. Então, se eu colo o decalque assim, quando eu baixo, isso fica horrível, ó. Aí ela fica a tatuagem encolhida, que é o que aconteceu nessa aqui. Ó, vocês estão vendo agora como ela fica ovalada? Que agora eu tô reto normal. Ela tá ovalada, e aí quando a gente cola na costela, o que a gente faz, ó? No máximo, a pessoa levanta um pouquinho o braço para tu colar por aqui, tá? Ou tu pode botar o braço um pouquinho mais para frente ou um pouquinho mais para trás. Mas a pessoa tem que estar normal, ó, na postura dela normal, tá? E mexer o mínimo possível. Vocês podem usar essa linha como referência, tá? Estão vendo que aqui, ó, aqui em cima tá mudando, ó. Ó. Tá vendo? Vocês podem usar uma linha assim como referência para colagem do decalque. E nunca colar assim, nunca colar assim. Principalmente assim, tá? Quando vocês forem tatuar a pessoa, quando vocês forem tatuar, vocês podem tatuar a pessoa assim, porque dessa forma ela tá esticando, ó. Então tudo aqui tá esticado. E ela estando toda esticada, daí fica mais fácil para fazer o decalque, tá? Desculpa. Essa tatuagem, se eu não me engano, eu já tinha feito a primeira vez e eu tava só refazendo. Cara, olha isso aqui, tá? Vou explicar para vocês. Eu usei uma agulha 3RL para fazer tudo isso aqui. Olha como cortou a pele. Cortou. Vocês estão vendo aqui pelo brilho como a pele tá cortada? Isso aqui foi em mim, tá? Foi em mim. Ela não inflamou. Ela tá relativamente de boa aqui, né?
assim, de boa em termos, tá? Aqui tá ela de cabeça para baixo, sim. Mas cortou a pele, cara. Cortou, olha aqui. Machucou demais. Por quê? Fazer tudo com 3RL, tá? Não, na verdade, isso aqui foi a primeira vez que eu fiz ela. Foi a primeira vez, não foi a segunda vez, tá? Então, olha aqui, cara, como dá pra ver a pele cortada mesmo, tá? Isso aqui, essa agulha não era boa, eu não tinha técnica, eu não tinha experiência, enfim. E é uma tatuagem que é... E isso aqui eu já tatuava há bastante tempo, tá? Há bastante tempo. Há bastante tempo. Eu tava tatuando, sei lá, tipo, um ano, eu acho. Devia ser alguma coisa do tipo, tá? E, cara, fora que, assim, todos esses detalhezinhos, hoje já não existe mais nada, tá? Mais nada. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Estão vendo o rosto aqui? A barbinha não tem mais pelo, é só uma mancha. O olho, a definição do olho aqui, do cabelinho, não tem mais nada, tá? E, enfim, fora que depois eu fiz mais umas sombras e coloquei esse negócio em volta aqui e tal. Mas muita coisa, muito detalhe aqui se perdeu. E eu lembro que foi uma tatuagem bem dolorida por conta desses cortes aqui, tá? Muito provavelmente esse corte por conta da agulha não ser muito boa. E eu ter que ir machucar muito para conseguir pigmentar, certo? Opa! E aí é uma tatuagem que, tipo assim, ó, eu já tava tatuando há um bom tempo, eu não entendia muito sobre agulhas ainda, e eu não sabia fazer uma escolha muito certa de agulhas, não conseguia entender muito bem, e principalmente de desenho, porque esse cogumelo aqui, sinceramente, tá parecendo uma bomba nuclear, né? Mas enfim. Até porque uma bomba nuclear parece um cogumelo, mas tudo bem. Mas a parte de desenho, de dar leitura para esse desenho ele tá sem leitura aqui, né? Ele tá sem leitura aqui. Mas enfim, né? Puta, não quero ir para aquela ali ainda. E aí, o que eu posso falar dessa tatuagem é o seguinte: o erro dela foi justamente ainda não tinha conteúdo no YouTube, eu ainda não conseguia perceber os erros que eu estava cometendo e eu acabava repetindo muitos deles. Então vocês podem ver, por exemplo, assim, ó, os traços eles já estão muito melhores, muito mais consistentes do que aqueles lá do começo, tá? Ó, a gente consegue ver, tipo assim, aqui deu uma bagunçadinha, porque, enfim, detalhe muito pequenininho, mas os traços, ó, eles estão bem consistentes, tá? Todos eles ali, ó. Vocês podem ver que isso já era uma coisa que eu não fazia mais em relação aos primeiros trabalhos, porém, ainda assim eu tinha esse problema, cara, esse corte aqui, isso aqui chega a me lembrar a dor que era desse corte aqui, entendeu? Então, tipo, isso é uma coisa complicada quando a gente está iniciando, quando a gente não estuda sobre os materiais, quando a gente não estuda sobre... tô com a câmera lá em cima. Quando a gente não estuda sobre como funcionam as agulhas, qual agulha seria ideal nesse caso, ou, por exemplo, quando não estuda desenho, que poderia fazer um trabalho muito melhor, tá? E aí, depois desse, tem esse aqui, ó, que é um trabalho que ficou lindo, cara. Fala sério, ficou lindo esse trabalho, sabe? Ficou lindo, tá? Aqui eu já tatuava também meio que a mesma época, assim, 1 ano e meio, talvez, tá? Cara, até tem coisas que eu posso falar, por exemplo, aqui o traço ele já tava dando uma apagadinha, acho que ele não cicatrizou muito bem, mas em termos, tipo, esses tracinhos que alguns vão ficar meio bagunçados, essa mãozinha aqui que anatomicamente ela tá bem feia, mas ela passa bem despercebida. E, cara, bom, essa parte de dentro aqui, que no fim não ficou nem o resto da calça e nem a... Bom, ficou, né? A calça seria como se fosse aqui, mas enfim. Alguns detalhezinhos. Mas essa tatuagem ficou bonita, por quê? Porque ela ficou... A sombra, ela ficou com essas rachuras aqui, ó, que fica bem bonita, tá? O que eu faria diferente hoje? Eu deixaria esse rosto um pouquinho... Vocês podem ver que o rosto dessa aqui tá muito melhor que o rosto da minha. Olha ali a diferença, tá? Então aqui a gente tem uma diferença grande de trabalho, ó. No mesmo estilo, mesmo cogumelinho, mesmo duende, só que um trabalho muito mais bonito aqui. Muito mais bonito, tá? E com errinhos aqui, ó, esse traço falhou, alguns traços, não digo que estourou, mas aqui ficou mais grossinho, deveria ter ficado aqui também. Mas detalhezinhos que eu não percebia na época. Mas o que eu faria hoje de diferente? É muito legal essa rachura, e é muito legal essa rachura com os pontinhos feitos. O que é esses pontinhos feitos? Deixa eu pegar aqui que tá maior, ó. Aqui assim, ó. Que é a gente faz um traço e depois pinta, dá uma pigmentada e mais uma pigmentadinha. Mesma coisa aqui, ó. Vem o traço, pum, pum, pontinho, pontinho. Ao invés do rastelado, sabe?
mas já é um trabalho que ficou muito melhor. Esse trabalho aqui eu já estava começando a entender muito mais. O que daria para fazer aqui, para ficar muito bonito? Daria para a gente sombrear essas voltas aqui, esses galhos, tá vendo? Dá uma sombreada aqui, ó, na diferença de um galho para o outro, mesma coisa aqui. Isso ficaria muito bonito, muito bonito. E é um trabalho que eu acho bem bacana desse aqui, tá? Então, vocês podem ver que tem uma evolução desse trabalho para esse aqui, enfim, ó. A gente vai evoluindo, a gente vai tendo erros. Eu diria que o maior problema de toda essa trajetória, assim, de iniciante, até hoje sendo iniciante, né? Eu acredito que o maior problema foi justamente não conseguir entender o que eram os meus erros, o que eu precisava corrigir, o que eu precisava melhorar. Então, hoje, com a quantidade de conteúdos que a gente consegue entender, por exemplo, eu não conseguia entender o que tinha me incomodado naquela tatuagem da árvore, com o círculo em volta, e depois eu fui entender que o que me incomodava era eu ter colado o decalque errado. E eu não conseguia perceber isso, e provavelmente eu colei outros decalques errados até entender. Então, basicamente é isso, galera. Quando a gente está iniciando, a gente tem esses problemas, a gente tem esses poréns, a gente não sabe necessariamente o que a gente precisa melhorar. Por isso é legal se vocês conseguirem, a gente não tem isso ainda, né? Mas se vocês conseguirem um curso com mentoria, ou até nem um curso, só uma mentoria com alguém que pode estar dizendo para vocês, ó, melhora nisso, faz isso, foca nisso e tal, isso é uma coisa legal. Inclusive é uma coisa que a gente quer trazer para o ano que vem, mas a gente tem que achar uma forma correta de acompanhar vocês. Mas isso é uma coisa que pode acelerar bastante o processo de vocês, tá? Que é ter alguém dizendo aonde melhorar, o que melhorar, o que tu tem que prestar atenção, aonde estão teus erros e tal. Outra coisa, cara, tem muito conteúdo gratuito no YouTube. Vocês não precisam comprar curso para entender muita coisa, tá? Mas assistam os materiais. Eles estão lá, eles estão no YouTube. Que nem assim, pô, no nosso canal, cara, a gente tem 100 e poucos mil inscritos. A maioria das pessoas do nosso canal que assistem os vídeos não são inscritos. E a gente tem pouquíssimas visualizações nos vídeos. Porque a galera só vê aquilo que é clickbait, que é uma chamada ali, uma fotinho muito boa, não sei o quê. Cara, vou dar uma dica para vocês legal aqui, tá? Quando vocês pegarem um canal que dê para confiar, e eu espero que vocês consigam confiar no nosso canal, ativa o sininho e toda vez que sair um vídeo, vai lá e assiste. Porque daí vocês sabem que não é um vídeo à toa. Porque a gente não larga vídeo só para cumprir tabela, entendeu? A gente larga vídeo quando tem conteúdo. Então vai lá e assiste. Às vezes não é um assunto que te interessa, mas assiste, porque fica um negocinho, tipo, o vídeo do TikTok que eu falei, expliquei pra galera, a galera não assistiu, ficou 200 visualizações, sabe? Tipo, caraca, mano, vai lá e assiste o que eu tava falando sobre o TikTok. É uma ferramenta boa, não é a ferramenta que vai resolver teus problemas, mas é uma ferramenta que vai te ajudar, sabe? Que vai te apoiar e tal, enfim. Então, tipo assim, cara, sabe? Assistam, tá? Assistam as coisas.